Atacante na mesa do Vasco, promessa cumprida por Carille e Vasco devolvendo ao mercado na mesma moeda. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações aqui do Legítimo Clube do Povo. Bom, eu já quero interagir aqui com você, torcedor, sobre as movimentações, o comportamento do Vasco nesse momento até aqui no mercado, na janela de transferências. Por quê? Quero saber se tem a sua aprovação. O Vasco tem ali algumas mudanças. Léo pelo Maurício Lemos. Tivemos Maicon pelo Lucas Freitas. Tivemos Rojas pelo Lucas Oliveira, Galdames pelo Tietê e o Keiler pelo Daniel Fusato. Aprovado até aqui, o que você está achando das movimentações e do comportamento do Vasco até aqui na janela de transferência? É muito importante a sua interação. Coloque aí nos comentários. Vamos estar lendo, interagindo com você, beleza? Bom, vamos aqui falar sobre o técnico Fábio Carille, que até o momento, nesse treino teste que o Vasco teve no final de semana, vem cumprindo aquilo que ele prometeu inicialmente. Ele chega, é apresentado e fala sobre um time comprometido, um time determinado e organizado. E na sua apresentação, na coletiva de imprensa, ele fala que não vai ficar engessado em um sistema tático. E essa promessa, já tivemos um cumprimento dessa promessa no último jogo. Por quê? O Vasco venceu por 7-0. Ele tem ali uma formação tática, por exemplo, a dupla de zaga formada pelo Lucas Oliveira e o João Vitor, né? Os laterais, Paulo Henrique e o Lucas Piton. Povoou ali, né? Armou bem ali o meio de campo com Jair, Paulinho, Tietê e o Felipe Coutinho. O ataque, Alex Teixeira. Conclusão, nesse jogo o Verratti fez 2 gols, o Jean Davi, que entrou depois no lugar do Alex Teixeira, também fez 2 gols, e o Paier, que entrou no lugar do Coutinho, fez 2 gols e teve um gol também do Puma Rodrigues. Um detalhe que mais chama a atenção, que o Carille não vai ficar ali engessado e vai buscar alternativas para um Vasco ofensivo, um Vasco dinâmico, um Vasco que possivelmente vai agradar ao torcedor, e a expectativa é muito grande, né, para a 4ª rodada do Campeonato Carioca, quando ali todos os jogadores considerados do elenco principal vai a campo. E o que mais chama a atenção nessa questão é que Dimitri Payet atuou como falso 9 no jogo treino de domingo. O francês marcou 2 gols e teve liberdade, bastante liberdade para realizar sua movimentação. Inclusive, internamente, o Payet vem sendo muito elogiado. Então, é uma boa notícia, uma informação muito importante, e até o técnico Fábio Carille já, portanto, cumprindo promessas. E olha, o Vasco, que a pedido do Carille já vem determinando algumas mudanças em virtude do último jogo. O Vasco enfrenta na próxima quinta-feira a equipe do Bangu, com transmissão completa aqui do BTB Esportes, e a tendência é que nem Zé Gabriel e nem o Serginho estejam na relação do Vasco para o jogo contra o Bangu. Os dois tiveram oportunidades no jogo de sábado. Inclusive, o Zé Gabriel foi muito questionado pelo torcedor, e a tendência é que os dois já não seja mais utilizado nem relacionado
para a próxima partida. Vamos aguardar alguma atualização e também uma determinação do Vasco para o próximo jogo, mas é o Carille já mexendo ali as suas peças e ajustando o time. Bom, a expectativa já é muito grande. Vamos mudar aqui de assunto, falar sobre mercado da bola, porque o Vasco tem novamente um atacante na mesa. É um jogador que em outras oportunidades já foi interesse, né? Algumas situações que esbarrou, por exemplo, na época da antiga empresa da 777, né? O nome do jogador foi vinculado ao Vasco, porém esbarrou em virtude da idade. Naquela época a 77 tinha um critério mais em trazer jogadores mais novos para ser um ativo para o clube, enfim. Sendo que o atacante Eduardo Vargas foi oferecido ao Vasco pelo seu empresário André Cury. O diretor executivo Marcelo Santana levou o nome ao restante do departamento de futebol, né? Tanto o Felipe Loureiro, que é o diretor técnico, o técnico Fábio Carille, ao Pedrinho e também aos scouts para analisar e decidir se nesse momento é interessante aprovar o nome do jogador ou não. Fato é que o Vargas chegou ali a ser um dos destaques no ataque do Atlético Mineiro, acabou obviamente perdendo espaço, porque dispensa comentários você disputar com o Paulinho, né? O Paulinho foi sem dúvida fora da curva na última temporada pelo Atlético Mineiro. Embora passou por algumas lesões, o Eduardo Vargas acabou tendo umas oportunidades, soube aproveitar e é considerado até um bom nome. Mas a sua opinião vale mais e é importante aqui, torcedor, em virtude desse jogador. Bom, nesse momento, da parte do jogador, a informação que o nosso amigo até Matheus Gilbert trouxe esse detalhe, é que o seu staff aguarda um posicionamento do departamento do futebol. Então, nesse momento, o jogador aguarda uma resposta, portanto, para definir o seu futuro. Bom, passando aqui essa informação sobre jogador oferecido, está na mesa do Vasco, vamos aqui a um assunto muito interessante. Por quê? Sabemos que nesse momento o mercado da bola está inflacionado, né? O Vasco tenta a negociação com o atacante Wanderson do Internacional e acaba muitas das vezes esbarrando numa pedida alta de salarial. O jogador não aceita receber menos de 800 mil. O Vasco vem tentando diluir esse valor. O Rony, a mesma coisa. A informação é que o jogador só aceita ser comprado, né? Uma negociação e também uma pedida alta salarial, na faixa ali de 1,5 milhão. Né? O jogador basicamente ia ganhar o que o Felipe Coutinho ganha ali no Vasco. Enfim, nesse ponto, o Vasco tem que ser também sagaz no mercado. E quando um jogador do Vasco se torna interesse de outro clube e chega a proposta, tem que pagar na mesma moeda. Tem que devolver na mesma moeda. O Vasco também tem que inflacionar os seus ativos. E um detalhe, por exemplo, chegou proposta pelo Matheus Carvalho, informação até do GE. E nesse momento o Vasco estipula um preço mínimo de 26 milhões. Eu acho até pouco. De colocar logo 30. Ó, quer tirar o jogador do Vasco? Então paga 30 milhões. Porque é um bom volante, é um jogador que se valorizou muito no Vasco e tem que, de fato, pagar na mesma moeda, devolver o mercado na mesma moeda. Não pode se fazer de bobo no mercado, não. Outro detalhe, a mesma coisa se for negociar, por exemplo, o Sforza, né? O Sforza basicamente acaba perdendo um certo espaço por conta de muitos jogadores hoje no meio campo. Volante tem o Gumura, tem o Jair, tem o Tietê, enfim. Então, se quer tirar o Sforza nesse momento, o Vasco vender, até porque o Vasco comprou na época do Alexandre Matos, o Sforza por 26 milhões. Pagou 26 milhões no jogador. Então, no mínimo, tem que sair por 30. Essa é a questão, esse é o comportamento que tem que ser realizado. Beleza? Bom, falar sobre o Verratti. O Verratti pode ter um aumento salarial baseado por metas na temporada e o atacante pode ter esse benefício no seu contrato. O Vasco está bem avançado,
bem acelerada em virtude da renovação de contrato com o jogador. Uma notícia bacana, uma notícia interessante, galera, até conversando com o Pedrinho no último sábado, após o jogo, a expectativa é que 2 vezes por semana o Vasco permita o acesso da imprensa aos treinos, com o objetivo, né, de promover aquela aproximação entre a imprensa, jogadores e também com a torcida, ter um vínculo, você ter notícias ali do dia a dia do treino é muito importante. Então a tendência, a expectativa é essa. Vamos aguardar mais detalhes. Falando nisso, acabando aqui o vídeo, já estou me preparando para ir para o CT. À tarde eu volto com um vídeo diretamente do CT Moacir Barbosa e também a apresentação oficial do Tietê e do zagueiro Lucas Oliveira. Você pode deixar aqui uma sugestão de pergunta, tá bom? É o BTB Esportes em todos os lugares. Deixa o like, compartilha esse vídeo. Vamos junto, até o próximo vídeo. Um abraço.